Trabalhadores que vão te deixar de cabelo em pé. Vem, vem, vem comigo, desastre duplo. Um homem, aparentemente proprietário de Sim. um bar, acabou protagonizando uma cena quase inacreditável ao cometer o mesmo erro 2 vezes em menos de uma semana. Gente, No em registro menos de uma feito pela semana. câmera de segurança do local, vemos ele tentando manusear algumas caixas de cerveja com a ajuda de um carrinho, mas de maneira desajeitada. Gente, que Ele erra e prejuízo. deixa as caixas caírem ao chão, quebrando a maior parte das garrafas e derrubando toda aquela cerveja ao chão. Um grande prejuízo. Porém, tudo fica ainda pior ao ser descoberto que cerca de 9 dias antes, ele teria feito algo similar. Ao vir caminhando pela rua carregando 2 caixas de cerveja no mesmo carrinho, ele passa por um desnível. O carrinho tomba e as caixas vão ao chão, quebrando quase todas as garrafas da mesma forma. Você tá de brincadeira, né, senhor? Por que não leva de outro jeito, um de cada vez? Consegue Gente, tomar um enorme prejuízo, perdendo praticamente 4 caixas de cerveja em menos de 10 dias. Os vídeos começaram a viralizar na internet e muitos internautas brincaram que ele deveria contratar uma pessoa só para transportar as caixas de cerveja ou então trocar aquele carrinho, que já estaria amaldiçoado. amaldiçoada. Imagine estar apenas fazendo o seu trabalho normalmente e em questão de segundos, tudo virar um verdadeiro pesadelo. Foi exatamente isso que aconteceu com esse funcionário. Enquanto organizava diversas TVs em uma prateleira suspensa, ele tentou ajustar uma delas, mas um pequeno descuido foi o suficiente para causar um efeito dominó devastador. Como os aparelhos estavam conectados entre si por fios, bastou uma cair para que todas as outras começassem a despencar em sequência. No vídeo, é possível ver o desespero do funcionário tentando, sem sucesso, impedir a queda em cadeia. Somente a última TV foi salva e não caiu. Eu acho que qualquer pessoa ficaria desesperado na loja onde você trabalha. Ao correr e conseguir salvar a última, ele olha pro lado e parece cair em si do que tinha acontecido. E, obviamente, já esperando pelo pior, afinal, muito provavelmente seria demitido ou teria o valor do prejuízo, que não foi pouco, descontado de seu salário. Nossa, imagina isso. Em janeiro de 2023, um acidente pra lá de inusitado em uma oficina mecânica no Rio de Janeiro acabou viralizando nas redes sociais. Nas imagens da câmera de segurança, 2 homens aparecem no local, mas o que ninguém imagina é que eles são sogro e genro, e que uma simples tentativa de fechar a oficina iria se transformar em uma sequência digna de comédia. O genro tenta encaixar uma barra de ferro na porta do estabelecimento, mas acaba se atrapalhando. Em questão de segundos, o objeto despenca direto no pé do sogro, que estava distraído mexendo no celular. E quando você pensa que não pode piorar, piora. Tentando consertar o erro, o rapaz levanta a barra e tenta posicioná-la novamente, mas tudo dá errado. A peça cai pela segunda vez e acerta em cheio na cabeça do sogro. Apesar do susto e da dor, a situação terminou sem ferimentos graves e acabou virando motivo de risadas entre a própria família, que viu o vídeo se espalhar rapidamente pela internet, além de ser mostrado até mesmo em telejornais importantes, onde nem mesmo os apresentadores seguraram a risada. Eu senti a dor desse vô, viu? Em mais um daqueles momentos que parecem previsíveis, mas ainda assim acontecem, funcionários decidiram apostar na sorte e o resultado foi um desastre quase inevitável. Eles precisavam retirar uma enorme manilha de concreto de cima de um caminhão. Para evitar que a peça quebrasse na queda, tiveram uma ideia simples, que era colocar 2 pneus no chão para amortecer o impacto. O problema? Estamos falando de um objeto extremamente pesado. Só para ter noção, manilhas de concreto podem pesar toneladas e causar destruição ao cair, como já aconteceu em outros acidentes registrados. Mesmo assim, eles seguiram com o plano. No vídeo dá pra perceber que o desfecho já era praticamente certo. A manilha despenca, atinge os pneus e, como esperado, o amortecimento não faz praticamente nenhuma diferença. Gente, o homem tem que pensar um pouquinho, né? Olha... Sem palavras, todo mundo em silêncio. A estrutura simplesmente se espatifa no chão, se quebrando em vários pedaços, enquanto os trabalhadores assistem a cena sem poder fazer nada. Naquele clássico momento em que todo mundo percebe, tarde demais, que a ideia não era das melhores e que com certeza seus empregos estariam em risco.
Um vídeo que viralizou na internet mostra exatamente o que pode acontecer quando alguém decide usar uma motosserra sem ter a menor ideia do que está fazendo. Na cena, um homem tenta cortar uma árvore, mas a forma como ele manuseia o equipamento já entrega tudo, com movimentos inseguros, posicionamento errado e nenhuma noção de direção de queda. Para ajudar, um amigo segura uma corda presa à árvore, tentando puxá-la para o lado desejado. O plano até parece simples, mas claramente não foi bem executado. Quando o corte finalmente cede, a árvore não segue exatamente a direção esperada. O resultado, um momento de puro caos que quase termina feio. Gente, que perigoso. Nem ia perder a perna dele ainda. Gente, que perigo. A árvore quase atinge o próprio homem, enquanto o amigo também se atrapalha com a corda, transformando a situação em uma cena totalmente atrapalhada e perigosa. Loucura. Agora foi a vez de uma garçonete protagonizar um daqueles momentos que começam com confiança e terminam em completo desastre. Ela aparece tentando equilibrar uma grande quantidade de pratos leva um de cada vez. Bandeja, apoiada de forma improvisada na borda de um recipiente. A cena até passa uma certa tensão, afinal, qualquer pequeno erro ali já seria suficiente para dar tudo errado. E adivinha? Deu. Assim que ela tenta levantar a bandeja, o peso e o desequilíbrio fazem com que tudo tombe de uma vez. O resultado acaba sendo uma mistura completa de alimentos que caíram juntos dentro do recipiente e que, claro, seria impossível de reaproveitar. Um prejuízo enorme em questão de segundos, além do atraso nos pratos que já estavam prontos. Que tristeza, né? Pra quem tá esperando. O operador de empilhadeira acabou protagonizando uma cena tensa e, ao mesmo tempo, inusitada. Ele posiciona o equipamento para retirar uma carga de uma carroceria. Tudo aparentemente sob controle. Mas, ao descer da empilhadeira para conferir o alinhamento, comete um erro crucial e esquece de acionar o freio. É aí que o problema começa. A máquina, muito pesada, começa a se mover sozinha. Algo extremamente perigoso, já que esse tipo de equipamento pode facilmente causar acidentes graves quando não está devidamente imobilizado. Sem controle, a empilhadeira avança e acaba atingindo o pneu da carroceria com a lança. O impacto é imediato e o pneu estoura na hora. E aí ele ficou lá desesperado. Apenas com um grande susto e danos materiais. Ainda bem, né? Imagina se pega a perna dele. Em uma cena que deixa qualquer um sem reação, a operação que seria aparentemente simples quase termina em desastre total. Um caminhão guindaste realizava o transporte de uma lancha até o mar. Durante a manobra, o caminhão começou a perder estabilidade e simplesmente tombou. Por alguns segundos, pareceu inevitável. E a impressão era de que tanto o veículo quanto a lancha seriam arrastados direto para dentro da água. Mas aí aconteceu o inesperado. Depois de tombar, o peso acaba se redistribuindo. O sistema encontra um novo ponto de equilíbrio e, inacreditavelmente, a operação continuou. Uma dose de pura sorte, viu? Olha o homem que tava lá. Uma dose de pura sorte. A lancha finalmente é colocada na água com sucesso. E como se isso já não fosse surpreendente o suficiente, o caminhão consegue voltar à posição normal, como se nada tivesse acontecido. No fim, tudo termina apenas com um enorme susto, daqueles que fazem qualquer um repensar seriamente a ideia antes de uma próxima tentativa. É só tomar uma aguinha de açúcar e já era. Subindo o espelho. Bora conferir. Alguns trabalhadores decidiram subir um grande espelho até o terceiro andar de uma casa usando apenas uma corda. A ideia parecia prática. Levantar o objeto pelo lado de fora, sem precisar passar por dentro da residência. Mas bastava um pequeno erro para tudo dar errado. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o espelho já estava praticamente no destino final, lá no alto, ele acabou pesando mais do que o esperado e bateu com força em uma quina da estrutura. O impacto foi suficiente para fazer o vidro se despedaçar completamente. Gente, imagina o susto e estilhaço pra quem tá lá embaixo. Que perigo. Que doido. É melhor ter levado por dentro de casa, né? Em segundos, aquilo que exigiu esforço e planejamento virou apenas estilhaços caindo lá de cima. No fim, não houve feridos, mas o prejuízo foi inevitável e a cena termina com aquele clássico sentimento ruim, em que um trabalhador olhava pro outro, em completo silêncio. Silêncio absoluto.
Um homem aparece no quintal utilizando um aspirador de folhas, daqueles que puxam toda a sujeira e armazenam em um grande saco acoplado ao equipamento. A intenção é simples, limpar o local de forma rápida e prática. E de fato ele está trabalhando duro. O problema é que todo aquele esforço simplesmente não estava servindo para nada. Sem perceber, a sacola onde as folhas deveriam ser armazenadas estava rasgada. Que droga! Tudo que ele aspirava voltava direto para o chão, como se nada tivesse acontecido. Limpeza infinita essa aqui, ele não ia acabar nunca. Enquanto isso, a esposa observa tudo de dentro de casa, filmando a cena escondida, claramente segurando o riso diante da situação absurda. O homem continua ali concentrado, acreditando que está fazendo um ótimo trabalho, até que finalmente percebe o problema e naquele instante percebe que todo o esforço foi em vão. Ai, gente, é chato isso. Parecia ser apenas mais uma rotina de descarregamento. Misericórdia. Virou um susto daqueles que pegou todos desprevenidos diante da situação na qual acabaram não raciocinando. Funcionários utilizavam uma paleteira para retirar cargas de dentro de um caminhão. Sem perceber, eles estavam alterando completamente o equilíbrio do caminhão, até que o inevitável aconteceu. O peso na traseira se tornou maior do que o suportado pela dianteira, e o caminhão simplesmente tombou para trás, ficando empinado. Bem perigoso, né? Melhor usar uma empilhadeira. O trabalhador decidiu subir por uma escada para realizar um reparo em uma estrutura cilíndrica que estava deitada no chão. Até aí, tudo parecia simples, mas as coisas não saíram como ele esperava. Assim que o homem sobe e apoia seu peso, a estrutura começa a girar inesperadamente. Sem tempo Jesus para reagir, Cristo. ele perde o equilíbrio na mesma hora, e a queda acaba se tornando inevitável. No reflexo, ele ainda tenta se segurar na escada, mas ela onde a ponta da escada foi parar? Junto para o chão. Em questão de segundos, o que era um simples reparo vira uma cena de susto e descontrole. Felizmente, a altura não era tão grande. O trabalhador consegue se levantar logo depois, aparentemente sem ferimentos graves, o que transforma o acidente em apenas um grande susto. Ainda bem que o negócio não girou, né? Por cima dele, Deus me defenderá. Um trabalhador operava uma máquina bastante comum na construção civil, conhecida como Power Trowel, equipamento usado para nivelar e dar acabamento ao concreto recém-aplicado. Mas as coisas não saíram muito bem como planejado. Esse tipo de máquina funciona com lâminas giratórias, que alisam a superfície enquanto ainda está úmida, garantindo um acabamento uniforme e profissional. Tudo parecia sob controle, até que um pequeno descuido mudou completamente a situação. Em determinado momento, o operador acaba tropeçando e cai. E como a máquina depende totalmente do controle manual, ela simplesmente fica desgovernada. O resultado é imediato. Girando sozinha, a máquina começa a sair pelo local sem direção, derrubando não só o próprio trabalhador, mas também outro colega que estava por perto. E não para por aí. Todo o concreto que já havia sido nivelado com cuidado começa a ser destruído pelas lâminas giratórias, deixando marcas profundas por toda a superfície. Gente, revolta das máquinas, bagunçou tudo, ninguém chega perto. Em questão de segundos, o trabalho de horas é perdido. No fim, felizmente, ninguém se machuca gravemente, mas o prejuízo é inevitável e o serviço precisa ser feito novamente do zero. Aí é complicado, né? Imagine estar trabalhando normalmente e em questão de segundos ver tudo ao seu redor desabar. Foi exatamente isso que aconteceu em um galpão, onde câmeras de segurança registraram um momento tão impressionante quanto assustador. Um operador de empilhadeira trafegava entre corredores estreitos de prateleiras cheias de produtos. Tudo parecia sob controle, até que um pequeno erro mudou completamente a situação. Ao manobrar o veículo, ele acabou colidindo levemente com uma das estruturas metálicas. E o que parecia um toque quase insignificante desencadeou um verdadeiro efeito dominó. Em questão de segundos, caixas e estruturas metálicas começaram a cair por todos os lados. A empilhadeira desapareceu no meio do caos. A cena é impressionante, parecendo até um colapso em cadeia impossível de parar. Mas, apesar do susto e da destruição, há um detalhe surpreendente, já que o operador não sofreu ferimentos graves. Em muitos casos assim, a própria estrutura da empilhadeira acaba funcionando como uma espécie de proteção, ajudando a preservar a vida do trabalhador. Sendo isso o que aparentemente aconteceu. No fim, o prejuízo material é enorme, mas a história termina da melhor forma possível, com todos saindo vivos. Pelo menos ele ficou vivo, né?
Então é isso, ficamos por cá com o vídeo de hoje. Se tu gostou desse vídeo, já deixa muito like, assim pro YouTube entender que tu gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal pra tu não perder os próximos vídeos e ativa o sininho, ó. Se inscreve, ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Cuida, fui te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo.